No ar, Radar Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui na bancada, o jornalista Guto Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias, público multimídia, que acompanha também pelas redes sociais. Quais as novidades? Pedro, acho que chama atenção também o aumento que tem ocorrido nas contas de consumo geral das famílias, né? Conta de água, luz, por exemplo. A conta de água, em alguns casos, chega até a dobrar com o isolamento social. É um impacto também que tem trazido as famílias do isolamento social. Ainda mais que as pessoas têm que lavar as mãos toda hora, tomar banho toda mais vezes, né? Pessoal em casa. Né? Esse é um outro dado também, que as famílias vão ter que se adaptar a esse momento também. Aumenta a água, aumenta a energia elétrica, né? E a internet fica mais lenta, não sei se... A internet fica mais lenta, é verdade. Eu estava vendo uma reportagem ontem que a Netflix conseguiu milhões de assinantes com essa quarentena. Sim, quanto de filme que a gente não tem assistido aí em casa nesses feriados prolongados, por exemplo, nesse. E por falar em feriado prolongado, Pedro, nós estivemos aqui a última vez, foi na sexta-feira, dia 17, e fazendo uma conta básica, para quem ainda não está acreditando ou não tem a noção do problema, de sexta-feira, dia 17 até hoje, que a gente voltou aqui ao ar, 590 pessoas perderam a vida por Covid-19. Então, os casos que eram de 34 mil foi para 43.368, e as mortes que estavam em 2.171, hoje pela manhã estão em 2.761. E aqui na cidade, o índice de isolamento, ele tem sido maior do que no estado. Por exemplo, o índice de isolamento social aqui na cidade de Guarulhos está em 63%, contra a média de 59% no estado. A população de Guarulhos tem atendido em maior número essas indicações de isolamento social. Na região central, né? Sim. Sim, na região central. Também eu percebi, Pedro, que também parece que na periferia, onde o isolamento é menor, percebi convivendo lá esses dias todos de feriado prolongado, que também atingiu o pico ali de quem não respeita. Não está passando, está uma média ali das pessoas que não têm muito respeito por isso. E até uma enquete do jornal Guarulhos Hoje, o Guarulhos Hoje fez uma enquete com 19 mil pessoas. Votaram nessa enquete se era a favor de abrir ou fechar o comércio. E 53% é favorável à abertura indiscriminada do comércio. Então chama a atenção assim, que a maioria da população, uma maioria não muito grande, mas uma maioria é a favor da abertura do comércio, mas uma parte ainda maior está atendendo o isolamento social. A questão social, muitas pessoas precisam ir às ruas para ganhar o dinheiro do dia a dia, não é todo mundo que está com o freezer, a geladeira, não, cheios. Exatamente, né? O índice de inadimplentes também tem aumentado. Crescendo muito. Aliás, eu quero abordar um tema, Guto, me ajuda a esclarecer. Algumas pessoas me perguntam, Pedro, é verdade que o governador Dória mandou colocar qualquer morte, até baleado, atropelado como Covid? Eu falei, não. O decreto é o seguinte, qualquer morte que não tiver a causa definida, vamos supor, uma pessoa infartou em casa. O médico não pode saber se esse infarto foi causado pelo coronavírus ou não. Sim. Pode. Então, na dúvida, aquele corpo tem que ser tratado como um possível transmissor da doença. Suspeito, exatamente. Esse foi as pessoas estão falando, o Dória está inflacionando o número de casos. Não, gente, parem de falar bobagem. Teoria da conspiração. Vamos supor, a pessoa morreu em casa de, mal súbito, pneumonia, AVC. Tem que tratar nós não sabemos se aquele corpo está contaminado ou não. Não há teste, rápido para isso. Agora, é lógico que um baleado não vai ser atestado como coronavírus. Merece todo o constrangimento e nossa repulsa as pessoas que disseminam isso. Ontem, no caso pessoal, na hora do almoço, familiares contando isso como se fosse a mais pura verdade. Exatamente. Porque está aqui, é o diário oficial, está aqui no celular, não sei o quê. Isso aí só leva pânico à sociedade e piora ainda mais a situação de todos, né? Infelizmente, isso é muito lamentável, essas fake news. E, Pedro, as pessoas que fazem isso, em sua maioria, as que dão origem a isso, o fazem na maldade, o fazem de caso pensado. Olha, no meu caso, eu vi pessoas por ignorância mesmo, viu? E olha, não são pessoas humildes não, viu? São pessoas de poder aquisitivo, mas que demonstram uma ignorância, um desconhecimento impressionante. Exatamente. Pedro, também é bom, ainda falando em dados econômicos, né, por conta dessa pandemia, a queda nos emplacamentos de veículos comparado com os 2 meses de 2020, né, 19% menos nesse primeiro mês aí.
Fora a queda nas vendas, né, de carros novos e usados. Quem é que quer trocar de carro agora? Nesse momento, né? Aliás, você nem usa carro. Para que você usa carro? Mas aí eu tive conversando com algumas pessoas que têm lojas de veículos também, questionando, elas estão muito ansiosas para voltar a trabalhar. Se você pegar um trecho entre ali a Avenida Otávio Braga de Mesquita, na região ali do Taboão, até lá em cima, na Praça 8, tem diversas agências de carro. E realmente a agência ela não tem aglomeração de pessoas. Não, poderia voltar loja de carro, loja de colchão, loja de móveis. Lava rápidos deveriam voltar, secretário americano, porque no carro, você precisa higienizar o carro. Eu acho que o prefeito ele quis com esse decreto fazer um teste. Ver uma pequena flexibilizada em algumas questões e vamos ver como a sociedade também vai se comportar nesses próximos dias e também sentir, né? Precisa ter evidência para você liberar, saber a quantidade de leitos e UTIs que você tem livre. Vamos ter que aguardar aí até pelo menos dia 5, dia 6 para saber quais serão os próximos passos, né? E chama atenção também, na sexta-feira, uma paciente de 97 anos, dona Sebastiana, liberada lá no Centro de Combate ao Coronavírus, no CECAP. Bastante feliz, né? A gente saber também que há boas histórias em meio a toda essa pandemia. Ela tem 97 anos na certidão, né? Ela dizia que tinha mais de 100 anos, né? Mas vale a certidão, né? Então, um abraço para a dona Sebastiana aí, que as pessoas também precisam ter essa boa fé, essa crença de que é possível superar esse problema, né? E também tem caído também o preço dos combustíveis, hein? Muito. 6% na média a queda do preço dos combustíveis nos postos de combustível aqui da cidade de Guarulhos. Ninguém está comprando, né? Quem é que está? Eu estou com o tanque cheio não sei há quanto tempo. Não vou para lugar nenhum. Antes enchia, o consumo era muito maior, né? Muito maior. Vamos supor, durante esse feriado, você pensa, vamos dar um passeio, vou até Campo de Jordão. Fazer o quê em Campo de Jordão? Você vai comer onde? Vai fazer o quê lá? O negócio é ficar em casa mesmo. Aí você economiza. Em casa. Você economiza e, naturalmente, devido à procura ser menor, o preço também cai na bomba, né? Você imagina uma cidade turística como está sofrendo, não? Demais. Porto Seguro, por exemplo. Porto Seguro, Campo de Jordão, que vive do turismo do pessoal de... É mais rodoviário lá, o turismo, né? Ilha Bela, por exemplo, ainda está um calorzinho. Esse final de semana teria dado praia para quem gosta de praia. Cidades turísticas devem estar sofrendo muito, hein? Também registrar aqui que teve início pelo Sindicato dos Metalúrgicos com uma campanha solidária, estão tentando arrecadar lá alimentos, roupas, produtos de higiene para distribuir a pessoas que estão precisando. Falei com o Cabeça na quinta-feira passada, eles também têm tido bastante movimento dos sindicatos no sentido de acompanhar esses acordos com algumas empresas que têm diminuído a jornada e também o salário de alguns funcionários com base em publicações do governo federal. Ô Guto, há uma questão também. O deputado estadual Márcio Nakashima está questionando o reajuste da Sabesp, né? Sim, a gente circulou, a gente verificou isso no final de semana, vi até que você fez uma postagem, né, sobre isso. Acho que não é o momento, né? Não é o momento adequado, mesmo. Nem nenhum tipo de reajuste, quanto mais em contas de água da Sabesp. Acho que o deputado Nakashima acerta em fazer esse questionamento e espero que conte com o bom senso do governo do estado, da Sabesp, para poder rever isso e não permitir que nesse momento seja feito nenhum reajuste. Aliás, não só nesse momento, nesse ano. Vai ser difícil você ajustar salário de servidor público, qualquer tipo de conta esse ano, não é o momento de você reajustar nada. Eu espero que o deputado Nakashima ganhe o apoio do xerife também aqui de Guarulhos, que não hora não, porque a hora que o povo precisa tomar banho, lavar as mãos, principalmente, e aumentar o preço da água. Não é o momento mesmo. É hora de congelar as tarifas. E tem uma questão, o Guto já observou, durante a quarentena o consumo já aumenta. Exatamente. Naturalmente o consumo aumenta, aí você vai pagar uma tarifa maior. Até um exemplo pessoal, chegou a conta de água, que não é muita coisa, em casa são 3 pessoas, a conta não é muito alta, mas veio o dobro do preço. Então, você pagava R$40, veio 80. Então, assim, imagina uma família que paga 200, aí vem 400. Já começa a pesar no orçamento. Ainda mais se for uma família de empreendedores ou pessoas que sejam autônomas que não tenham condição que tiveram a sua renda afetada nesse momento por conta dessa pandemia de coronavírus. E também teve uma manifestação esse final de semana do TSE, na sexta-feira, na verdade, informando que eles veem condição de que seja feita a eleição. Aliás, o primeiro turno é marcado para o dia 4 de outubro, o segundo turno é marcado para o dia 25 de outubro, nos 5.568 municípios do Brasil, embora segundo turno só haja em poucas cidades, né? Para mais de 100 mil habitantes. Habitantes ou eleitores? Eleitores, que não sejam a maioria. É isso aí. E por fim, Pedro, um impacto geral. Ontem eu não costumo fazer isso, mas eu não sei, eu não tenho esse hábito de ver live em rede social.
Mas ontem eu assisti a live do prefeito, é impressionante também como o prefeito tenta equilibrar as coisas, porque você tem de um lado um pessoal batendo porque quer que abra tudo, outros que batem porque quer que não abra nada, e o prefeito também fica naquela, né? O que vai fazer? Mas foi tomada a decisão, acho que sinaliza para uma flexibilização. A gente tem que inevitável, porque a desobediência civil já... gente, não vamos ser hipócritas não, viu? Os salões de beleza estão funcionando em Guarulhos. Qualquer um sabe disso. Muitos deles estão. Vamos eu deixar... não consegui não, viu, Pedro? Tem que conversar com o meu cabeleireiro para dar um jeitinho aqui. É difícil. Não. Agora, tem que flexibilizar. Agora, tem uma outra questão aí, né? O prefeito Guti deve estar de olho no que aconteceu em São José dos Campos, em outras cidades, porque o Ministério Público vai para cima. Exatamente. Não sei se o governador também não vai para cima, né? Mas chamou a atenção também, por exemplo, a questão dos bancos, das lotéricas que a gente teve aqui nos últimos 15 dias, sempre falando, sempre mostrando, com reportagens, inclusive, de tornar obrigatório que você tenha ali pessoas para controlar melhor essa fila. Sim, bancos, álcool gel, máscara. Essas instituições, elas têm total condição de distribuir máscara. Ao contrário de um mercadinho da esquina, que muitas vezes não vai ter essa condição. Então, acho que o decreto também acertou nisso. A questão do transporte público, tem tempo para as pessoas se adaptarem, até o próximo dia 27 que começa a valer essa obrigatoriedade da máscara. Hoje ainda, se você for tomar transporte público e não tiver com a máscara, você ainda pode entrar, mas o bom senso pede que faça um esforço, que tenha a sua máscara, mesmo que seja de tecido ou descartável, mas que use, né, Pedro? Eu vou além, Guto. Vamos supor, uma loja num shopping center, uma loja que vende roupa. Qual é a aglomeração que causa? Nenhum. Depende, viu, Pedro? Eu acho que tem momentos que sim. Por exemplo, final de semana, e acho que agora, se você abrir agora, muita gente vai ir às compras, que obviamente muita gente que tiver condição. No shopping, o problema são os cinemas, praça de alimentação, academia, esses locais, restaurantes. Mas e os restaurantes, se você fizer o mesa sim, mesa não? Dá um espaço de uma mesa, aumentar o mesa? Não sei se vai... Bom, é isso aí? É isso aí, Pedro. 7 horas e 46 minutos, 2 minutos e volta aqui no estúdio a Carla Ramaciotti.